Olá, eu sou a professora Patrícia, da equipe do professor Wellington Delite, para a disciplina Meio Ambiente e Sustentabilidade. Chegou o momento do nosso curso e a gente, com tantos conhecimentos que já tivemos até aqui, queremos intervir no contexto escolar ou educacional de um modo mais amplo. Intervir significa modificar intencionalmente. Então, como é que a gente faz para trazer a dimensão ambiental desses conhecimentos que a gente teve até agora no contexto escolar? Para tratar desse assunto, então, o tema da aula de hoje é projetos de intervenção em educação ambiental. Então, vamos começar? O que é um projeto? A gente pensa, projeto pode ser um projeto arquitetônico, um projeto de engenharia, um projeto de qualquer outra área. Para dar um exemplo bem do nosso cotidiano, vamos pensar numa viagem. Então, vamos pensar que o nosso projeto é viajar. Então, a gente pode pensar, o que nós queremos? Nós queremos, vou pensar, eu quero viajar para o país tal, ou para a cidade tal, ou para o litoral. Essa é a primeira pergunta. O que nós queremos? Depois a gente pode se perguntar, como nós vamos fazer isso? Eu vou ter que juntar dinheiro, eu vou ter que tirar férias, ou eu vou ter que arrumar um emprego em outro lugar, ou eu vou contratar uma empresa, ou eu vou, enfim, quais são as maneiras pelas quais esse projeto de viagem vai se concretizar? Essa, então, é a nossa metodologia, não é? Depois, a gente poderia pensar, por que eu quero viajar? Se eu tenho que justificar isso para alguém, não é verdade? Normalmente, se a gente vai sozinho, assim, com a nossa própria família, a gente não precisa justificar para ninguém. Mas se a gente está viajando a trabalho, a gente precisa, sim, justificar. Dizer quais são os motivos, por que é relevante a nossa participação nessa viagem, o que é que eu vou fazer lá, quais são os resultados, os benefícios, tanto para mim, para as pessoas que estão lá e também para aquele contexto onde eu estou, seja uma empresa, uma escola, não é verdade? Então, se a gente for comparar um projeto a uma viagem, certamente vai ficar mais fácil a gente entender as etapas para intervenção educativa. Um projeto é uma resposta a um problema concreto ou uma vontade, um desejo que nós temos. Pode ser a solução de um problema, transformando as nossas ideias em ações. Bastante importante é que um projeto ele tem começo, meio e fim. Diferentemente de programas que têm caráter permanente, mesmo que esse caráter seja de 10, 20 anos. O importante do projeto é que ele tenha início e um fim já planejados. O projeto de intervenção educativa e ambiental, que nós vamos tratar aqui, nós vamos conhecer que etapas podem compor para facilitar se você vai redigir isso ou mesmo se você vai discutir isso com os seus colegas na hora antes de implementá-lo. Então, a primeira etapa, claro, é escrever ou pensar numa introdução. Você vai dar esse projeto para alguém, ler, enfim. Então, precisa ter uma caracterização. Que contexto você está falando? É de uma escola, é de uma empresa, é do seu bairro? Onde você está falando? Onde você quer fazer a sua intervenção? Então, essa primeira característica é colocar essas primeiras informações, então, na introdução. A segunda parte, como eu falei na viagem, eu preciso justificar por que eu quero aquilo. Então, vem a justificativa. E a pergunta-chave é, por que este projeto é fundamental? Por que ele precisa ser realizado? Qual a importância desse projeto? Existem outros projetos semelhantes sendo desenvolvidos? Se sim, eu preciso justificar porque o meu também é importante ou precisa ser desenvolvido. E se não tem outros, enaltecer a importância de intervir naquela realidade que está necessitando da temática que você vai tratar no projeto. Ainda continuando com a justificativa, outra pergunta que nós devemos fazer. Quais são os benefícios econômicos, sociais, ecológicos, ambientais a serem alcançados pela comunidade, ou pela empresa, ou pela escola participante? É bastante importante a gente destacar não só os benefícios obviamente, para os autores, para aqueles que estão intervindo, mas também para aquela população que vai participar do nosso projeto de intervenção. Partindo já para os objetivos, lembram da viagem? Eu quero viajar, eu quero. Por quê? Eu quero porque eu quero dar uma aula, eu quero porque preciso de me distrair, eu quero conhecer o mar. Enfim, o objetivo ele traz a pergunta fundamental o que nós queremos? O que nós queremos? Devem expressar o que se quer alcançar em um longo prazo, então aqueles objetivos gerais.
em longo prazo, ultrapassando inclusive o tempo de duração do projeto. Então, quero contribuir para que essa escola seja mais sustentável. Por exemplo, pode ser um objetivo geral. E nós já vamos ver os específicos também, que ainda está no que queremos, mas que pode ser realizado até o final do projeto. Por exemplo, contribuir para tal coisa, formação, reflexão, mobilização. E aí vem o clássico, eu quero conscientizar as pessoas. Aí vocês vão resgatar as últimas aulas para lembrar o que eu disse sobre o verbo, né? Conscientizar, e qual a nossa visão sobre a conscientização das pessoas no contexto da educação ambiental crítica, né? E a gente poderia usar outros verbos se a gente quer dizer que vamos trabalhar com aquelas pessoas no sentido de uma tomada de consciência, de incentivar a ação, por exemplo, informar sobre algo, identificar algo, analisar, mobilizar, contribuir para reflexões daquelas pessoas sobre tal tema, transformar, são os verbos que normalmente vêm no infinitivo e que nos ajudam a compor os objetivos do nosso projeto. Depois a gente pode tratar, como nós temos bastante base, esse curso também nos ajuda bastante, do referencial teórico ou de uma breve revisão da literatura. O que eu já aprendi sobre esse tema? Eu não posso dizer que eu não sei nada, eu vou propor uma intervenção. Não, eu já sei um monte de coisa, meus colegas também, eu já conheci um pouco da realidade, eu já estudei alguns autores, eu me identifico mais com tal corrente da educação ambiental, eu já entendi que a sustentabilidade, no meu modo de ver, é multidimensional, eu vou tratar de tais dimensões. Então, esse resgate do referencial teórico é bastante importante, da qualidade ao seu projeto de intervenção. E as perguntas estão aqui. O que dá base para o nosso projeto? No que acreditamos? Como as mudanças que queremos podem ser alcançadas? Tudo isso faz parte e a gente vai expressar trabalhando com o nosso referencial teórico. Quais são os autores que são nossas referências? Eu tenho citado bastante aqui o Inácio Sachs e o Paulo Freire. Sem dúvida, se eu vou escrever um projeto de intervenção, eles vão ser as minhas referências. Que conceitos são importantes para serem estudados? Então, eu não sei tudo agora, mas eu vou estudar determinados autores dessa linha. Então, um projeto para ele ficar bem bonitinho, com uma base bem sólida, ele deve também trazer os autores para o seu contexto. Etapa número 5. Metodologia, procedimentos. Vamos retomar a viagem. Lembra? Então, eu quero viajar por tal motivo. Então, já justifiquei, já disse que eu quero viajar. E aí vem aquela pergunta: como eu vou viajar? O que eu tenho que fazer para viabilizar a minha viagem? Da mesma maneira aqui, como nós faremos para alcançar os objetivos propostos para o projeto? Então, essa é a parte dos procedimentos, das atividades, da metodologia. Fundamental: as ações propostas aqui na metodologia devem estar estritamente relacionadas aos objetivos que nós mesmos propusemos no nosso projeto, e não de modo contraditório ou distante. Eu trouxe um exemplo aqui. Suponhamos que nós temos o objetivo do nosso projeto. Formação ou formar líderes comunitários em educação ambiental. Esse é o objetivo que nós nos propusemos. Quais seriam os meios para a gente chegar nesse objetivo? Por exemplo, as ações que a gente pode propor. Apresentação do projeto para a comunidade. Planejamento conjunto ou participativo das ações, realização de um curso. Então, vocês veem que todas essas ações estão estritamente vinculadas ao objetivo que eu estou propondo para o projeto. Isso é muito importante. Ainda na metodologia, nós temos que explicitar o local onde vai ser realizado. Por vezes a gente vê projetos que você vai avaliar longe do contexto onde está a pessoa e você não sabe em que país fica aquilo, se é uma escola ou se é uma universidade, se está não é possível saber. É muito importante para a gente compreender melhor o projeto, o público, a duração do projeto e as ações, atividades bastante detalhadas. Então, ainda no procedimento. Por fim, nós temos a avaliação. Como esse projeto vai ser avaliado? E as perguntas para ajudar você a definir como ele vai ser avaliado estão aqui, ó. Quem estará envolvido nessa avaliação?
Quais são os momentos, em que momentos ela vai ser realizada? Com quais instrumentos eu vou avaliar o meu projeto ou o nosso projeto? Então, pensando nessas questões já vai ajudá-los a definir como que esse projeto vai ser avaliado. E agora, por fim, é interessante colocar, não é obrigatório, aliás, essa parte, mas é interessante colocar um modelinho de cronograma. Então, a gente pode colocar numa coluna aqui as atividades previstas. Então, diagnóstico, ou é isso, é etapa 2, 3, 4, ação 2, 3 e 4. E como essas etapas vão acontecer ao longo do projeto. Se ele tem duração, por exemplo, de um mês, pode ser semana 1, 2, 3 e 4, ao longo dos anos. Se ele tem duração de uma semana, não importa. Esse modelinho é bem fácil, ele é bem didático, pode colocar no final do projeto e já dá a ideia clara para quem vai ler aquilo, para quem vai ter contato com aquilo, de como aquelas atividades vão acontecer ao longo do tempo. Muito bem. Então, fazendo uma breve recapitulação do que nós vimos aqui, durante essa disciplina, na aula 2 nós vimos a crise ambiental e as dimensões da sustentabilidade. Depois, na aula 3, nós tratamos de alguns mitos e chavões na educação ambiental. Depois, da educação crítica e também da educação ambiental chamada conservadora ou tradicional. E agora nós estamos tratando de reunindo esses conhecimentos e também o abordado na primeira aula de introdução com o professor Wellington, como é que a gente traz isso para dentro de um projeto de intervenção educativa. Então, eu espero que neste momento vocês já sejam capazes, né, de desenvolver um projeto de intervenção completo com base nesses materiais. Ao longo do meu trabalho como educadora ambiental e também professora, eu tenho participado de diversos projetos de educação ambiental, de intervenção educacional, na universidade e também em escolas. Eu aprendi bastante com isso, eu queria compartilhar um pouquinho com vocês nessa parte da nossa aula. Então eu trouxe alguns aspectos deseducativos em atividades de intervenção, como contra-exemplos do que a gente vem trabalhando ao longo dessa disciplina. E eu trouxe o tema dos resíduos. Os resíduos são se constituem em um tema bastante trabalhado quando se fala em educação ambiental. Tenho certeza que todos vocês já ou pensaram ou já fizeram projetos na área de resíduos, de consumo, de coleta seletiva. Então, vamos lá. O trabalho educativo tem um enfoque na reciclagem como a solução para os males do consumismo moderno. Tenho certeza também que vocês já viram isso. Então, começa tudo lindo no projeto, falando do princípio dos 3 R's, né? Redução, repensar o consumo, reutilizar e, por último, a reciclagem. Isso está no projeto. Na hora que vai para a prática, põe as lixeirinhas coloridas e sai todo mundo feliz achando que está arrasando. Então, para a gente prestar atenção, será que meu projeto realmente, as coisas que eu acredito, que eu coloquei aqui, toda aquela teoria, tudo que eu refleti, minha equipe, os participantes, está realmente, a prática está sendo condizente com aqueles princípios? O que a gente tem visto é que não. Normalmente a reciclagem é quando se fala de resíduos, acaba sendo o único aspecto abordado nesses projetos de intervenção. Segundo, o incentivo à participação das pessoas relacionado somente ao indivíduo, a compensação com brindes, dinheiro, enfim, notas. A gente já viu em muitas escolas, se você trouxer mais recicláveis, por exemplo, no caso de resíduos, você vai ou ganhar dinheiro, ou sua equipe vai vencer, né? Ou você vai ganhar uma nota maior. Será que isso é realmente educativo? A gente solicitar aos nossos estudantes que tragam recicláveis, por vezes brigando até com os catadores na rua para poder trazer mais, ou pedindo para os pais consumirem mais descartáveis, como garrafas PET, para poder ganhar o campeonato, ou ganhar uma nota, ou recolher algum dinheiro na escola? Ações voltadas à gestão de resíduos, às vezes desconsideram os aspectos educativos envolvidos. Então, eu dei um exemplo aqui na Universidade de São Paulo, né, desde 2013 no campus de São Carlos e também em outros campi, cada estudante tem uma caneca durável para utilizar durante o seu cotidiano no restaurante para evitar o uso de copos descartáveis, né? Então, claro,
A gente quer diminuir os resíduos, não queremos mais copos descartáveis, pelo menos diminuir o consumo de descartáveis. Muito bom. Entretanto, não basta cortar a compra daquele material, é necessário trabalhar com os alunos por que isso é importante. Então, no caso das canecas, no campus de São Carlos, foi feito um amplo trabalho educativo precedendo o corte dos copos descartáveis, por exemplo, no restaurante universitário, onde almoçam cerca de 4.000 pessoas. Um amplo trabalho. Então, isso vale para qualquer outro âmbito. Vamos fazer uma medida de gestão de resíduos? Muito bom. Mas ela precisa necessariamente estar vinculada a atitudes educativas ou ações educativas formativas. A educação ambiental prescritiva, infelizmente, tem prevalecido. Então, é aquela que diz, faça isso, faça aquilo, informando e dizendo o que a pessoa deve fazer e não permitindo aquele diálogo que a gente veio falando nas últimas aulas. Tão necessário, que levam as pessoas à reflexão, inclusive nós, os proponentes, que nos leva a pensar os melhores caminhos. Então, a educação ambiental prescritiva precisa ser repensada no nosso cotidiano. Ações de informação ou comunicação são tidas, muitas vezes, como programas de educação ambiental. Então, eu fiz um folheto, eu estou fazendo educação ambiental. Como nós temos visto, a educação ambiental deve ir muito além da mera informação. Trabalhar com esse diálogo, entendimento de quem é a nossa tribo, quem é o nosso público, com quem nós estamos conversando. O que eles pensam sobre isso? Qual é a realidade deles? É possível praticar essa mudança ou não? Eles querem essa mudança? Sexto ponto, a linguagem e estratégias educativas desconsideram os diferentes públicos. Então, tem um pouco a ver com o item acima. Será que nós estamos falando, conhecendo o público que nós vamos lidar? Ou nós estamos trabalhando de modo geral, não sabe nem que as diferentes tribos, entre aspas. Por exemplo, na universidade. Será que o trabalho junto aos diretores de faculdades é o mesmo tipo de trabalho educativo junto às lideranças de funcionários ou ao sindicato dos funcionários ou aos alunos de graduação? Certamente não. Podem ser atividades complementares, mas a perspectiva é importante que ela contemple o conhecimento do que contexto, quem são aquelas pessoas, que valores aquele grupo tem. Sétimo ponto, a ausência de diálogo sobre os objetivos mais amplos dos programas educativos, sobre as crenças, valores, pressupostos e utopias. Como eu convidei vocês em algumas aulas, a pensar o que eu penso sobre educação ambiental. Será que meus colegas compartilham desses valores, dessas crenças? Será que nós queremos ir para o mesmo lado? Não é? E esse diálogo é bastante importante, que a gente conheça os objetivos mais amplos. Será que o objetivo do meu projeto é separar o lixo? Ou é permitir que as pessoas repensem o seu consumo, por exemplo? Recapitulando então a aula de hoje, primeiro nós vimos o que é um projeto de intervenção educativa e quais são as etapas que compõem. Se vocês quiserem redigir já para ir treinando, estão convidadíssimos. E exemplos de projetos, entre aspas, ou de aspectos antieducativos em projetos de intervenção educativa. Eu agradeço muitíssimo a atenção de vocês.